Boa tarde, meus queridos, mais uma vez estou eu aqui, e o tema do vídeo de hoje vai ser um tema atual. Eu vou falar dos resultados parciais para a votação do All-Star Game que a NBA anunciou nessa semana. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem, e vou começar falando pela Conferência Leste. Vejam aqui, Front Court, que é a coluna na esquerda, são os alas e pivôs. Eles têm direito a 3 vagas. Então a gente pode ver ali LeBron James, Antetokounmpo, Kevin Love, Embiid, Carmelo Anthony, Jimmy Butler, Porzingis, Paul George, Whiteside e Jabari Parker. Percebam que o LeBron James e o Antetokounmpo, os dois primeiros, eles têm mais de 500 mil votos, enquanto do terceiro, do Kevin Love para baixo, a metade ou menos. Então, esses dois já podem comemorar, porque se dependendo da votação popular, eles já seriam titulares. Lembrando que esse ano a NBA mudou o esquema de votação, até o ano passado eram apenas os votos populares que contavam. Esse ano são 50% de peso para os votos populares, 25% para os próprios jogadores e 25% para a mídia, para os jornalistas. Eu vou explicar isso mais adiante nesse vídeo. Algumas observações do frontcourt do leste. Vejam ali no quinto lugar, temos o Carmelo Anthony. Ele jogou os últimos 8 All-Star Games de titular. E esse ano, tudo indica que ele não vai conseguir. Se fosse só pela votação, que nem era antigamente, ele já estaria 60 mil votos atrás do Kevin Love. Dando peso para os votos dos jogadores e também para os jornalistas, o Carmelo Anthony com certeza estará de fora, e ele foi um cara que não ficou muito feliz com isso. Falando agora do quarto colocado ali, o Joel Embiid. Eu já fiz um vídeo sobre ele, que nem eu falei, e ele é um jogador que está estreando essa temporada, mas que é um jogador que os fãs gostam muito. Eu vou mostrar aqui uma notícia que saiu, que o Joel Embiid, ele, entre aspas, falsificou um tweet dizendo que o Donald Trump estava votando por ele para o All-Star Game. Ele inventou um retweet, Real Donald Trump, com o nome dele e o hashtag NBA Vote, que uma das formas de se votar para o All-Star Game é colocar o nome do jogador e hashtag NBA Vote. Percebam que o tweet dele teve mais de 13 mil retweets e 10 mil curtidas. Outro assunto que eu queria falar é o Jimmy Butler, que está ali no sexto lugar, com 189 mil, mas agora já invadindo ali a coluna da direita dos armadores, o Dwayne Wade, que é o armador do Bulls, está muito melhor colocado do que ele. Mesmo o Jimmy Butler liderando o Chicago Bulls e fazendo a temporada da vida dele. Então, se esse ano valesse apenas a votação popular, o Dwayne Wade, que é um coadjuvante, seria titular, e o Jimmy Butler, que é o líder do Chicago Bulls, seria um reserva. E falando um pouco dos armadores ali, eles têm 2 vagas, né? Kyrie Irving, Dwayne Wade, DeRozan, Isaiah Thomas, Derrick Rose, Kyle Lowry, John Wall, Jeremy Lin, Kemba Walker e Avery Bradley. O Kyrie Irving tá disparado na frente. O Dwayne Wade tá vendo a sombra do DeMar DeRozan, mas que nem eu falei, o Dwayne Wade não tá fazendo uma temporada tão boa a ponto de ser um titular do All-Star Game. A temporada dele é boa, mas o DeMar DeRozan também tá na temporada da carreira dele, fazendo mais de 30 pontos por partida, e tecnicamente ele mereceria sim estar à frente do Dwayne Wade. O quarto lugar, o Isaiah Thomas, também vem fazendo uma temporada absurda. No quinto lugar tem o Derrick Rose, que é um jogador que ganha muito mais votos dos fãs. O sexto é o Kyle Lowry. O Kyle Lowry entrou pela votação no ano passado. No final desse vídeo eu vou dizer o que eu acho dos armadores do leste e quem eu acho que vai entrar. Agora vamos para a votação parcial da Conferência Oeste. No frontcourt, alas e pivôs, temos Kevin Durant, Zaza Pachulia em segundo lugar, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Karl-Anthony Towns, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin e Marc Gasol. O Kevin Durant deve entrar com facilidade. O Zaza Pachulia, se fosse pelos critérios do ano passado, ele entraria esse ano como titular. Porém, como vou explicar logo mais, ele não vai entrar. No sexto lugar, nós temos o DeMarcus Cousins, que também vem fazendo a melhor temporada da vida dele. E agora eu vou mostrar uma coisa interessante que o Sacramento Kings fez para o DeMarcus ganhar mais votos. Eles tweetaram os nomes dos jogadores da Conferência Oeste, mas escritos de forma errada. Então, quando a pessoa der retweet, o voto vai contar apenas para o DeMarcus Cousins, que está com o nome escrito certo. Vejam ali, Stephen Curry, com um R só, Westbrook, com um O, James Harden, Kevin Durant, sem o T no final. Percebam que teve 14.869 retweets, e todos esses retweets renderam apenas votos para o DeMarcus Cousins. Agora falando dos armadores da Conferência Oeste. Stephen Curry, James Harden, Westbrook, Thompson, Chris Paul, Lillard, Gordon, Ginobili, Iguodala e Lavine. Aqui não tem nenhuma novidade. Percebam que o Stephen Curry, o Harden e o Westbrook estão bem embolados, disputando ali a primeira colocação.
Bom, agora sobre as regras novas da NBA. A NBA anunciou que o peso dos votos seria metade para os votos do público, 25% para os jornalistas e 25% para os próprios jogadores. As regras não estão muito mais claras do que isso, porém eu achei esse tweet aqui do Andrew Lynch. Ele trabalha na Fox Sports e ele disse que falou com a NBA para tentar ter uma explicação mais clara de como seria a votação. E aqui, nessa imagem, está o que a NBA falou para ele. Eu vou deixar a imagem aqui, quem quiser ler com calma, dá um pause no vídeo, mas eu vou continuar falando. Aqui ele explica a fórmula que não dá peso para a quantidade de votos, e sim para a colocação que o jogador fica. Então, o jogador que fica em primeiro entre o público ganha 1 ponto, o que fica em segundo 2 pontos. É feita uma média e quem tem um número mais baixo, ou seja, quem está mais próximo do primeiro lugar, disputa o All-Star Game como titular. Então agora eu vou dar a minha opinião de quem eu acho que vai ser titular nesse All-Star Game. Primeiro, o frontcourt do leste. LeBron James eu acho que vai ser primeiro na votação, primeiro entre os jogadores e primeiro entre os jornalistas, logo ele estará certamente titular. O Antetokounmpo, eu acho que ele vai ficar em segundo na votação e vai ficar em terceiro tanto pelos jogadores quanto pelos jornalistas. Isso porque eu acho que o Jimmy Butler vai ser escolhido como segundo, tanto pelos jogadores como pelos jornalistas. Se nós fizermos a média do Antetokounmpo, dá 2,5. Se nós fizermos a média do Butler, dá 4. Mas eu ainda acredito que o Jimmy Butler possa passar o Carmelo Anthony na votação. No caso, a média dele daria 3,5. O Kevin Love, eu acredito que, no máximo, ele vai conseguir o 4º lugar entre os jogadores e entre os jornalistas, o que daria 13,5 também a média dele. No melhor cenário, o Kevin Love conseguiria alcançar a média do Jimmy Butler, o que me faz concluir que o Jimmy Butler vai ser titular nesse All-Star Game. No backcourt, o Kyrie Irving, que vai ficar em primeiro no voto popular, eu acredito que ele fique em terceiro entre os jogadores e os jornalistas. O DeMar DeRozan, que está em terceiro na votação, e o Isaiah Thomas, que está em quarto, eu acredito que esses dois ficarão com o primeiro e com o segundo lugar entre os jornalistas e os jogadores. Não consigo medir qual vai ficar em qual colocação, mas a média do DeRozan deve ficar 2 ou 2,5, e a do Isaiah Thomas 2,5 ou 3. O próximo melhor colocado poderia ser o Dwayne Wade, que está bem na votação, mas não ficaria tão bem entre os jogadores. A média dele, na melhor das hipóteses, seria 4,5. Assim como o Kyle Lowry, que está em sexto na votação e poderia beliscar no máximo o terceiro entre os jogadores e jornalistas, o que também daria a média de 4,5. Com o Irving e o DeRozan melhores que o Isaiah Thomas, meu time titular do leste, meu palpite é LeBron James, Antetokounmpo, Jimmy Butler, Kyrie Irving e DeMar DeRozan. Para o oeste, o Kevin Durant está na mesma situação que o LeBron James. Primeiro lugar em todas as situações, média 1. Kawhi Leonard, ele está em terceiro na votação do público e eu acredito que vai ficar também em terceiro entre jogadores e jornalistas, o que dá a média de 3. O Anthony Davis, ele está em quarto na votação popular e eu acredito que vai ficar em segundo entre os jogadores e os jornalistas, média 3. O Pachulia, que está em segundo na votação popular, ele dificilmente vai ter uma média boa a ponto de poder ser um titular. Eu coloquei aqui que ele vai ficar em décimo entre os jornalistas e entre os jogadores, mas eu não acredito que nem em décimo ele vai ficar. No caso, a média dele seria 6 e ele não seria um titular de qualquer jeito. A única forma de alguém ser um intruso entre o Durant, o Kawhi e o Anthony Davis seria um jogador como o Draymond Green ou o DeMarcus Cousins melhorarem muito na votação popular e com uma colocação boa entre os jogadores e entre os jornalistas, um deles poderia estar lá em cima, mas eu acho que isso não vai acontecer. Entre os armadores, aqui fica a grande disputa. O James Harden está em segundo na votação do público. Eu acredito que ele vai ficar em primeiro entre os jogadores, mas em segundo entre os jornalistas, que reconhecem o Westbrook como um jogador melhor. Nesse caso, o Westbrook fica em terceiro na votação popular, segundo entre os jogadores e primeiro entre os jornalistas. A média do Harden daria 1,75, a do Westbrook 2,25. O Stephen Curry, que está liderando na votação popular, aqui vai a minha arriscada. Eu acho que ele vai ficar em quarto entre os jogadores, porque eu acho que os jogadores vão botar o Chris Paul na frente dele. E com o terceiro lugar entre os jornalistas, a média do Curry ficaria 2,25. Seria uma média igual à do Westbrook. Mas, como a votação ainda está muito apertada entre o Curry, entre o Harden e entre o Westbrook, eu acho que o Stephen Curry vai sobrar. Meu time titular do Oeste seria Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis, James Harden e Russell Westbrook. Enfim, esses são os meus prognósticos para os titulares do All-Star Game. Vamos ver se eu acerto alguma coisa. Os jogadores titulares serão anunciados no dia 19 de janeiro e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.